Bom dia, nono ano. Bom, hoje nós daremos continuidade ao assunto que nós estamos vendo, que é o gênero textual notícia, dentro do pressuposto dos gêneros textuais jornalísticos. E hoje nós veremos um pouco sobre fake news. Já tinha antecipado para vocês na aula passada, mas hoje nós veremos com maior aprofundamento. Então, vamos lá. O que são as fake news? A tradução da palavra fake news é notícias falsas. Por que nós utilizamos um estrangeirismo para nos referir às fake news? Bom, nós estamos na era da informação e nós sabemos que nós passamos por um processo de americanização do mundo. Antigamente, em séculos passados, quem ditava estilos de vida era a Europa. Hoje em dia, quem dita o nosso estilo de vida é a América, mais especificamente a América do Norte. Então, o tempo todo nós estamos utilizando palavras ou expressões que são estrangeiras dentro da nossa realidade. Com as fake news não é diferente. A discussão acerca dessas notícias falsas se iniciou por lá, ou pelo menos se popularizou inicialmente por lá, e por isso nós utilizamos o vocábulo fake news para nos referirmos a notícias falsas. Então, a tradução literal é essa. E o que são as fake news? Bom, nós sabemos que nós estamos inseridos em algo que os estudiosos chamam de era da informação ou era da comunicação. As pessoas místicas chamam de era de aquário, né? Enfim, mas falando em termos mais científicos, estamos na era da informação e a era da comunicação. Isso é muito bom. Nós estamos o tempo todo informados, nós temos informações em tempo real, então nós temos informações na palma da nossa mão, coisa que há pouco tempo atrás, há uns 10 anos atrás, por exemplo, não era possível. Então a gente está aí avançando, digamos assim. Mas essa evolução, ela tem um custo, assim como toda evolução tem um custo. Então, apesar de estarmos tendo acesso a essa informação, estarmos dentro da era da comunicação, existe uma problemática. Por quê? Porque nós estamos, cada dia que passa, nos informando de maneira mais perigosa, ou seja, nós não conferimos a veracidade daquelas informações que recebemos, justamente porque nós recebemos muitas informações. Então, se a gente for parar para conferir todas as informações que recebemos, a gente não vive. Então, a grande problemática dessa era da informação é esse acesso à veracidade das notícias que estamos consumindo. Essa era da informação, só contextualizando aqui para vocês, ela se dá muito à expansão e democratização do acesso à internet. Com expansão, eu quero dizer que a internet hoje ela é acessível a diversas pessoas. Ela se expandiu e hoje em diversas localidades se tem acesso à internet. E democratização é porque os preços de internet hoje em dia são acessíveis para uma boa parcela da população. Não estou aqui dizendo que todo mundo tem acesso à internet. A gente sabe que essa realidade ela não existe. Mas antigamente, quando eu era criança, por exemplo, na minha rua, a minha casa era a única que tinha internet, porque minha tia fazia faculdade, antigamente também faculdade era difícil. E era uma internet horrível. Se você atendesse o telefone, a internet caía. Então, não tínhamos essa qualidade também na aquisição desse produto, desse bem de consumo. Então, hoje em dia, a gente já tem uma internet maior,
e ela chega a muito mais público que há uns 10 anos atrás. Então, esse alcance influenciou na maneira como nos informamos. O lado ruim, né, dessa situação é que estamos bombardeados de informações e quase nunca analisamos a veracidade antes de compartilhar. Inclusive, tem uma pesquisa que passou no jornal que eu não lembro exatamente o dado correto, mas onde diz que mais da metade das pessoas entrevistadas acreditam nas informações que são compartilhadas em redes sociais. O que isso quer dizer? As pessoas veem a notícia e compartilham. Elas não procuram se informar se aquilo é verdade, se não é uma fake news. E bom, as fake news, elas existem desde mensagens no WhatsApp, que as pessoas colocam informações no WhatsApp, como se uma grande informação que tem relevância social, relevância nacional, fosse ser repassada via WhatsApp, né? Ainda tem gente que acredita, mas enfim, não entraremos aqui nessa questão. E também veículos de comunicação renomados compartilham fake news. Por que eles compartilham fake news? Nós temos diversos tipos de fake news. Nós temos a fake news propriamente dita, onde toda a informação não é verdadeira. Nós temos uma fake news onde é verdade, mas a informação apresentada, ela está sendo manipulada. A gente tem uma fake news que a intenção dela é atacar algum objeto ideológico contrário ao seu pensamento político ou pensamento social. Então, nós temos diversos tipos de fake news. E acaba que, uma hora ou outra, algum veículo de comunicação está sujeito a compartilhar essas fake news. Mas o WhatsApp é o rei das fake news. Bom, vamos aqui para um momentozinho de descontração, né? Porque eu sou uma pessoa que adoro sorrir das fake news que inventam da Pablo Vittar. Meu Deus do céu, coitada. A pobre, assim, é bombardeada de fake news o tempo inteiro. Então, vamos ver só algumas para vocês verem quão absurdo essas notícias falsas são, mas que muitas pessoas acreditam. Muitas mesmo. Então, a gente tem aqui a primeira, que é, segundo a notícia, um tweet do Jean Willis, deputado, onde ele e a Pablo Vittar farão uma turnê pelas escolas do Brasil, ensinando as crianças sobre diversidade sexual. Bom, isso nunca existiu, isso é uma fake news. O Jean Willis nunca faria uma turnê, até porque turnê é relacionada a shows, não faz sentido. Até as palavras escolhidas dentro da fake news às vezes não casam com a realidade. Então, totalmente mentira. O Jean Willis não vai fazer essa turnê de cultura LGBT e diversidade sexual nas escolas. Nós temos essa que eu acho incrível, foi do tempo das eleições, que começaram a dizer que a Pablo Vittar era a vice do Lula. E aí compartilharam essa foto demais. No grupo da minha família, que tem um pessoal anti-Lula, assim, doente, compartilharam demais essa imagem da Pablo Vittar com o Lula, sendo que isso claramente é uma montagem, sendo que isso claramente é fake. Mas algumas pessoas acreditam porque aquilo é vinculado, porque aquilo é colocado em algum portal de notícias, é compartilhado por pessoas que você confia. Então, essa é a grande problemática da fake news. Ela é tida como verdade para muita gente. Pablo Vittar ameaça deixar o Brasil caso Bolsonaro seja eleito em 2018. A Pablo nunca disse isso. É completamente fake. A gente já vem aqui pro portal Holofote. Qual a relevância social desse portal Holofote? Ninguém nem conhece portal Holofote. Então, enfim, é um portal somente de fake news, caso interesse. Eu não sei se somente de fake news, né? Mas tem muita fake news. Muita mesmo. Eu dei uma olhadinha aqui, até aqui pelas últimas aqui dá pra gente perceber.
Essas aqui são incríveis. A fake news de que a Pablo Vittar ia estampar a cédula de R$ 50. Botaram até dizendo que tinha sido lançada uma nota da Casa da Moeda, sendo que a Casa da Moeda tem seus próprios portais de informação, então não tem porquê eles estarem vinculando essas informações, perpetuando essas informações via WhatsApp. Mas muita gente acreditou, botou que absurdo, a Pablo Vittar nas notas de R$ 50, enfim. Outra fake news da Pablo Vittar, que ela ia apresentar um programa que ficaria no lugar da TV Globinho, que já não existe há anos e a galera não supera, que era o TV Criança Gay. Gente, não dá. Não dá, nós que temos acesso à informação, que somos pessoas estudadas, não devemos acreditar nesse tipo de informação. Entretanto, essas informações, elas existem, elas são falsas, elas são manipuladas e muita gente acredita. Por isso que é necessário estarmos sempre combatendo as fake news. Sempre que vocês virem alguém compartilhando fake news, abram os olhos dessa pessoa, que as fake news são extremamente prejudiciais, socialmente falando. Então, vamos ver agora alguns tipos de fake news para a gente ficar aí totalmente por dentro desse assunto. Existem diversos tipos de fake news. Vou ressaltar aqui algumas. A gente tem as fake news que elas são sátiras e paródias, ou seja, a intenção delas é debochar legal. Então, elas existem para isso, elas foram criadas para isso, como essa. Crianças pedem para tomar vacina com agulha para não ter que ver Zé Gotinha. Realmente, se eu visse um Zé Gotinha desse, eu ia preferir a agulha. Então, elas foram criadas com o intuito de fazer rir, de fazer piada. Acontece que algumas pessoas acreditam como se fosse uma verdade absoluta e não como um deboche, entendeu? Então, tem que tomar cuidado até quando for criar essas sátiras. Mas acontece muito das pessoas tomarem essa sátira, essa brincadeira, como uma grande verdade. Nós temos a falsa conexão, que é quando a gente tem uma manchete e a gente tem uma imagem associada a essa manchete e nós achamos que tem algum tipo de conexão. Por exemplo, Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. Aí pega e põe uma foto de uma mala de dinheiro. O que você pensa? Você pensa que essa mala de dinheiro aí está associada a essa organização criminosa. Quando, na verdade, a caixa está associada a uma outra situação e tudo mais. Mas a manchete associada à imagem faz com que você faça essa conexão, esse link. E às vezes não tem relação. Muitas vezes isso acontece muito e nós estamos o tempo todo sujeitos a sermos enganados por esse tipo de conteúdo na internet. Então, isso acontece bastante. A falsa conexão é uma das que acontece muito. Conteúdo enganoso, essa aqui é a fake news propriamente dita, é quando tudo na informação é enganoso. Como, por exemplo, confirmado. As vacinas estão contaminadas com glifosato. Sei nem o que é. Quem souber aí das químicas, me diga. Atualmente tem muito conteúdo enganoso acerca de vacina. Tem dizendo que os casos de autismo aumentaram devido às vacinas, que as vacinas causam autismo. Quando, na verdade, o que acontece, o motivo pelo qual os casos de autismo aumentaram, na verdade, é que não aumentaram os casos de autismo. Eles sempre existiram. Hoje em dia, o que se tem é uma visão mais apurada acerca dessa problemática. Hoje em dia, nós, professores, estamos informados sobre o autismo, nós sabemos detectar um autismo nas séries iniciais ou até mesmo quando o aluno já está grande. Então, o que tem é um olhar mais apurado acerca. Só que as pessoas acabam associando o fato do autismo, da discussão do autismo estar em alta, com essa problemática desse movimento antivacina e acabam associando esses conteúdos que são
enganosos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem aí a fake news propriamente dita, que é quando repassa informações de relevância social, mas são informações completamente falsas. Conteúdo impostor. Opa. O conteúdo impostor é quando ele lhe dá subsídios para você ter quase certeza que aquilo é verdade. Como exemplo, aqui o site diz ser da UOL. Você associa a UOL Notícias a um portal sério de comunicação. Utiliza aqui como referência, aqui no cantinho, a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo é um jornal de grande veículo, é um super jornal, é um super meio de comunicação. Então, você associa que aquela informação é verdade. Mas, às vezes, não é. Os criadores de conteúdos fake, eles criam sites muito parecidos com os sites verdadeiros. Por exemplo, criam um site do G1, inspirado no layout do G1, na identidade visual do G1, mas aquele site não é o G1. Eles compartilham as notícias da maneira como querem. Mas tem todas as características do G1, como é aqui no caso, que utilizou a UOL Notícias, mas não é o site da UOL, é um site que imita a UOL. E colocou aqui a Folha de São Paulo, sendo que a Folha de São Paulo nunca mesmo compartilhou esse tipo de informação aqui como verdade absoluta. Então, a gente tem aí esse conteúdo impostor. É quando tudo nos faz crer que aquilo é verdade, mas, na verdade, não é. A gente tem ali fontes relevantes, a gente tem tudo para acreditar que aquilo é verdade, mas não é. A gente precisa estar sempre super atento. Conteúdo manipulado. Essa aqui acontece demais também. É quando eu tenho um conteúdo que ele é verdade, mas a forma como eu informo esse conteúdo, ela é manipulada para você ter uma visão X ou uma visão Y acerca daquela situação. Por exemplo, hospital deixa paciente sem remédio. Aqui parece que o hospital deixou os pacientes sem remédio porque quiseram. Não quero dar remédio para os pacientes. Então, o hospital deixou os pacientes sem remédio. Quando, na verdade, o hospital não tinha remédio, portanto, não tinha como dar para os pacientes. Então, a gente tem aqui um conteúdo manipulado. Na certa, quem escreveu esse tipo de manchete é a favor do governo atual dessa cidade. Então, o hospital deixa pacientes sem remédios, é uma forma de deixar explícito que a culpa é do hospital e tirar a culpa do gestor daquela cidade, porque o correto seria informar que o hospital está sem remédio, portanto, os pacientes não estão sendo medicados. Então, isso aí o tempo todo é colocado pra gente e a gente tem que tomar muito cuidado. Por que o hospital deixou os pacientes sem remédios? Eu vou ler essa notícia. Aí você lê, aí você confirma. Na verdade, o hospital não tinha recursos, então eles não tinham como medicar os pacientes. Então, a gente tem que tomar um super cuidado com esse tipo de conteúdo. Conteúdo fabricado. A cara do governo atual, né, gente? A gente sabe que está sendo criada uma CPI das fake news, porque todo esse processo político, esse mais recente, da política presidencial, foi baseado em um conteúdo fabricado de fake news. Então, a gente tem aí grandes pessoas, grandes profissionais que são contratados para criar conteúdos depreciativos de todos os lados. A esquerda cria da direita, a direita cria da esquerda e assim por diante. Não estou dizendo aqui que é só um lado que faz. Existe um lado que faz mais, eu não preciso dizer qual é, mas os dois fazem. Então, a gente tem aqui conteúdo fabricado
E geralmente o conteúdo fabricado, ele tem duas perspectivas básicas. Uma é um conteúdo falso fabricado para vangloriar uma pessoa, e o outro é um conteúdo fabricado para depreciar uma pessoa. Ou seja, nós temos aí essas duas perspectivas do conteúdo fabricado. Como aqui no caso da Manuela Dávila, que era vice-presidente, que era vice-presidente não, que era candidata. Porra. Ui. Vamos lá. A gente tem aqui esse conteúdo fabricado, né, que é contra a Manuela Dávila. Tem dizendo na blusa dela, Jesus é travesti, quando na verdade nunca houve esse conteúdo na blusa dela. E as pessoas que criam fake news sabem o quanto mexer em discursos religiosos afeta a população, até porque nós temos uma população essencialmente cristã no Brasil. O cristianismo é a religião que prevalece. Então, esse tipo de discurso não é bem aceito pelas pessoas. A pessoa que cria esse conteúdo falso sabe. E é por isso que ele existe. A intenção é depreciar a imagem da Manuela Dávila. E como eu faço para me proteger? O que eu faço aí para me proteger? Primeiro, eu procuro fontes seguras. Eu não vou compartilhar uma notícia do blog do cachorrão. Sei nem se existe esse blog, chutei aqui. Blog do Chico Cacimbão como uma verdade absoluta. Eu procuro fontes seguras de informação. Eu procuro também diversas fontes. Por quê? Se uma notícia ela é importante, ela tem relevância social, espera-se que diversos meios de comunicação vão compartilhar essa notícia. Então, se essa notícia existe somente em um site X e todos os outros sites de notícia não estão anunciando essa notícia, então é porque tem alguma inverdade aí no meio disso. Então, tome muito cuidado, procurem diversas fontes. Outra coisa é ler a manchete com atenção. Acontece que a manchete ela serve para chamar a atenção do leitor. Então, às vezes, o corpo do texto ele não está se conectando com a manchete. Então, a gente, além de ler a manchete com atenção, a gente não pode compartilhar uma notícia tendo lido somente a manchete. É preciso ler a matéria completa. Pelo menos, no mínimo, ler o primeiro parágrafo, que é o lead. Ver data e autoria. Tem um tipo de fake news que eu não coloquei aqui, mas que ele é uma fake news que existe porque é fora do contexto. Se eu pegasse, por exemplo, uma fala do Lula sobre saúde pública em 2016 e trouxesse agora para o contexto de 2020, e essa fala dele não se conectasse com a nossa situação atual. Isso seria uma fake news, porque eu peguei uma informação de um contexto X, trouxe para um contexto Y, e por isso ela foi interpretada de maneira errônea. Então, isso acontece muito. A outra questão é se perguntar a quem essa notícia interessa. Entendeu? A gente já sabe que as notícias, elas são ideológicas. Eu não quero mais o discurso de que notícia é imparcial. Isso aí vai ser apagado, anulado da mente de vocês. Não existe imparcialidade. E nós sabemos que essas ideologias nos fazem ser tendenciosos. E aqui eu estou falando de todos nós, estou me incluindo. A gente acaba, por causa da nossa ideologia pessoal, a gente acaba sendo levado. Por exemplo, se eu não gosto de político X e eu vejo uma notícia depreciando esse político, qual é a minha atitude? Acreditar cegamente. Se eu gosto muito de um político X e eu vejo uma notícia vangloriando esse político, então a minha tendência é acreditar cegamente. É por isso que nós precisamos pelo menos tentar fazer o exercício de sermos céticos, de não acreditarmos cegamente em nada antes de conferir todas
as informações repassadas para nós. E também não ter político de estimação é uma ajuda muito boa. Eu, pelo menos, não tenho. Para mim, nenhum presta. Quando presta, presta pouco. Enfim. Vamos lá. Vocês vão fazer uma atividade. É bem simples mesmo. Eu quero que vocês procurem as notícias falsas sobre o coronavírus e escrevam um texto. Era para ser escreva ali. Escreva um texto de no mínimo 15 linhas e no máximo 30 sobre a problemática que envolve o compartilhamento dessas informações no cenário atual. Por que compartilhar notícias falsas sobre o coronavírus no momento em que estamos vivendo é problemático? Então, eu quero que vocês escrevam um texto dizendo o porquê disso. Façam uma pesquisa, tem muitos textos na internet discutindo essa questão. Então, eu quero que vocês façam. É muito pessoal, é a opinião de vocês sobre o problema de compartilhar fake news sobre o coronavírus, mas eu quero que vocês argumentem bem direitinho. Se puder utilizar alguma fonte de algum lugar onde vocês leram algo, ou sei lá, alguma informação da Organização Mundial de Saúde sobre esse compartilhamento, ou do Ministério da Saúde falando sobre, é muito bom, porque aí vai respaldar a sua opinião. Então, argumente bem direitinho, mas não esqueça de que é bem pessoal. Beijão, foquem nos estudos. A atividade eu recebo até sexta-feira da semana que vem, então vocês têm aí um prazo bem bom. Uma semana. Vai valer como qualitativo, então não deixem de fazer para a próxima avaliação. E é isso, beijão!